Senhor Jesus, não há nada melhor que o Senhor. Sabemos que o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor Jesus, desde a cura física até a cura interior. Senhor Jesus, nos abrimos a Ti nessa noite. Abençoa-nos com a Sua palavra, vem nos suprir, vem nos encorajar, vem abrir a nossa visão. Senhor Jesus, faz essa grande virada em nós. Te amamos, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Bom, irmãos, o tema dessa nossa comunhão essa noite é a grande virada, uma grande virada, bom? Mateus capítulo 16, queria convidar os irmãos para nós lermos juntos, amém? Versículo 4, Mateus 16, versículo 4, pode pôr na NAA, amém? Obrigado, Carol, amém? Ok? Mas vamos ficar em pé, nós vamos ler juntos, amém? Amém. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Agora comigo está o versículo 13. Amém? Indo Jesus... Pergunta para quem está do seu lado aí, quem é Jesus para você? Amém. Agora o versículo 18. Versículo 17 e 18. Amém? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De novo esse versículo 18, amém? Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aleluia. Obrigado, irmãos. Podemos nos sentar. Aleluia. Bom, nós temos desfrutado do Evangelho de Mateus já há mais de 6 meses, e nós vamos continuar desfrutando da palavra do Senhor, e o Senhor vai continuar falando conosco através do Evangelho de Mateus. O tema até então, tinha sido... Isso, aos sábados estava sendo o viver do reino dos céus, é isso? E o nosso alimento diário, a nossa série do alimento diário, tinha qual nome? Ou tem ainda qual nome? Não, esse é o que vem. E o que nós estamos agora, qual que é? Alimento diário. Será pregado este evangelho do reino, amém? E a partir de hoje, sábado, nós estamos começando uma nova série aos sábados, tá bom? Que vai refletir o encargo desse semestre que será passado para nós, tá bom? Então, o tema aos sábados será... Tem a projeção ali? Não? Não tem a projeção? Não está projetando, né? Ok. Tá, a irmã vai colocar. Mas vamos lá. O tema aos sábados será a edificação de Deus. A série, tá vendo lá? A edificação de Deus. Então, durante os sábados, nesses próximos meses, o Senhor vai falar conosco sobre a edificação.
ok? E a edificação é o encargo central da próxima série do Alimento Diário, cujo tema geral é Então Virá o Fim. E o nosso irmão Pedro, né, quando ele começou a compartilhar aqui, ele falou que foi uma providência divina, né, que foi um arranjo do Senhor, que ele não tinha planejado que nós íamos parar no capítulo 15 e começaríamos esse novo semestre no capítulo 16. Falou, eu não tinha planejado, mas o Espírito Santo planejou. O Senhor planejou essa virada, né? Então, a semana passada, né, ruminando essas palavras, o nosso irmão Daniel concluiu o capítulo 15, né? Na semana anterior, o nosso irmão Romildo começou o capítulo 15, chegou até o versículo 20, né? E semana passada, então, o Daniel avançou o capítulo 15, fechou, né? Foram as mensagens 36 e 37, né? Rapaz, eu fiquei assistindo vocês dois, tá? Eu falei assim, eu não posso compartilhar sem saber o que vieram antes de mim, que estavam compartilhando, né? Eu desfrutei muito também do compartilhar de ambos, né? Mas na semana passada, o Daniel, ele compartilhou muito bem. Você agora nega a sua vida da alma aí, né? Tá bom? Não se orgulhe, não. E ele mencionou, nós estamos recebendo um aperfeiçoamento de profetas, né? Eu falei assim, rapaz, não é que está dando certo? Né? Realmente, o Senhor tem falado conosco, né? Tem nos aperfeiçoado. E o irmão compartilhou, né? Ele falou, na verdade, houve um erro na questão do tema, mas ficou dentro, né? Era estender a graça, no fim ficou amar a palavra. E ele mostrou para nós aquela mulher cananeia, né? Que estava ali pedindo para o Senhor, olha, minha filha, ela está sofrendo horrivelmente porque ela está endemoninhada, e ela foi lá, Jesus, por favor, né, faz alguma coisa. E Jesus falou, eu não posso pegar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos, e lançar para os cachorrinhos. E, de alguma forma Jesus disse, você é uma mulher que não é judia, da Judeia, você não é israelita, você não é do povo de Deus, você não tem direito a receber o que eu estou dando, porque eu vim primeiro para os judeus. Tá? Então eu não posso dar para você. Mas essa mulher é uma mulher tão cheia de fé, ela falou, é verdade que você não pode pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a palavra cachorrinho, né, não é aquele cachorro, não é um cachorro, né, mas é um pet, né? Era no sentido de um cachorrinho, né, que era de estimação, de levar no colo, né? E ela disse assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, né? Então o Senhor estendeu a graça. Quer dizer, não era para ela receber a graça naquele momento, mas ao ver o coração dela, a fé dela, o Senhor reagiu. Irmãos, e a gente vê essa questão do alimento, né? A gente vê a questão da comida em várias dessas passagens, né? Mas nós não vamos entrar nisso agora. Mas aqui o que nós estamos vendo? Que Jesus, ele veio para salvar as pessoas. Jesus, ele veio para dar vida, ele veio para curar os endemoninhados, para curar toda sorte de doença, de opressão, de prisão que as pessoas estivessem. E nós estamos aqui porque também nós queremos ser curados pelo Senhor. O Senhor, ele quer nos libertar, ele quer que nós tenhamos uma vida alegre, plena nele. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é essa vida que nós queremos, é essa vida que nós reclamamos, né, no bom sentido, reclamar, de pedir para o Senhor, Senhor, eu quero essa vida plena para mim. Mas irmãos, sendo sinceros, às vezes, e nós estamos aqui, muitos de nós há muitos anos na vida da igreja, sendo sinceros, às vezes, não parece que a nossa vida não está tão plena?
Parece que nós não estamos tão alegres como deveríamos estar. Parece que os nossos relacionamentos, parece que as coisas não estão indo tão bem. Parece que vem sobre nós muitas vezes temores, medos, ansiedades, preocupações exageradas, doenças físicas, dores emocionais, raiva. Talvez você tenha querido pegar o seu esposo pelo pescoço essa semana. Não precisa levantar a mão. Ou talvez você ficou meio bravo com a sua esposa. Talvez. E talvez também você falou, puxa, eu não devia estar sentindo isso. Eu não devia estar indignado com meu filho, com a minha filha. Eu não deveria estar indignado com os irmãos da igreja. Mas não sei, eu estou com uma coisa, eu não posso nem ver o GC, que Jesus me dá um negócio assim. Só um exemplo, né, GC? A minha gente se dá muito bem. Você até me convidou para almoçar na sua casa essa semana. Uma delícia, né? Mas, olha, tem nada não, é só um exemplo. Mas às vezes a gente, sabe, parece que não está tendo aquela vida plena que devia estar. Está tendo. O Senhor Jesus, Ele quer nos libertar de toda religiosidade. O Senhor quer nos tirar de toda a vida de aparência e quer nos introduzir num viver real, numa vida de realidade, numa vida de satisfação. E os hinos hoje que nós cantamos, eles mostraram que Jesus é a fonte da vida e que não há nada melhor do que Jesus. Irmão, nós devemos ter prazer e alegria no Senhor. É essa vida plena que Ele nos prometeu. E lá em Mateus capítulo 11 Ele disse, vinde a mim, todos que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor faz um convite maravilhoso, e Ele diz que o seu jugo, ele é suave. Sabiam que o jugo que se colocava no boi, na Judeia naquele tempo, não era fabricado em fábrica, tá? Era manual, era artesanal. Então, quando eles faziam aquela canga, aquele jugo, eles faziam adequado para cada boi. Entendeu? Era a grossura do pescoço do boi, tudo assim, de acordo. Por quê? Porque não era para ferir o boi. Então Jesus, Ele tem a medida certa para cada um de nós. E Ele diz para nós que o seu jugo, ele é suave. Amém? E o Senhor Jesus, então, Ele veio ali, alimentando, curando, né? Mas ia até... A gente já viu várias semanas, semana passada o Anel também reforçou, que lá em Mateus capítulo 12, né, a rejeição a Jesus, eles vinham começando uma coisa de rejeitar Jesus, que chegou lá no capítulo 12, eles apelaram, eles chegaram no máximo da rejeição e falaram, Jesus, você é um demônio, você é o maioral dos demônios, nós não queremos saber de você. Aquela foi uma ofensa grave, indicando que eles não queriam mais Jesus. E Jesus então começou a contar parábolas, porque as parábolas irritavam, as parábolas elas comunicavam, elas através de figuras, elas expunham mais os religiosos. E aqueles religiosos, eles ficavam mais bravos ainda. Mas as parábolas também tinham um poder de consolar todos os seguidores de Jesus. E todos os seguidores de Jesus se sentiam acolhidos e abraçados. Não condenados,
mas abraçados e queridos. Então a religião é isso, irmãos. Religião, ela vem com leis, com regras, com normas, né? E não pense só que é só naquela época, não. Tá? Em nome da religião, a gente começa a condenar a pessoa, medir as pessoas, medir os irmãos e condená-los. O Senhor não veio para condenar ninguém, não. O Senhor veio para salvar. Por isso nós não temos que aqui guardar aparência, nós não temos que mostrar nenhuma cara que nós não somos. Nós temos que ser o que nós somos, amém? E o Senhor Jesus vai nos transformar. Ninguém é perfeito, amém? Porque se só tivesse os perfeitos aqui, nem eu estaria aqui, nem você, né? Verdade? Aqui é o lugar perfeito para os imperfeitos. Amém? Hã? Isso, mulher não existe, isso mesmo. Mulher perfeita não existe, homem perfeito não existe, casal perfeito não existe, né? Não vamos criar, né, certas ilusões, não vamos viver de ilusões. Irmãos, nós somos o que somos pela sua graça, e a sua graça nos alcançou, e a sua graça nos está transformando. Amém? Então, concluímos o capítulo 15, chegou no capítulo 16. Aí, irmãos, é uma grande virada. O irmão Pedro, ele mostrou para nós, né? Inclusive, ele usou esse termo várias vezes, né? Ele falou, olha, o capítulo 16 dá uma virada. O capítulo 16 dá uma virada. Eu falei, meu irmão, mas vai virar para onde? Vai virar o que agora, né? Tá muito bom aqui, mas vai virar para onde? Vai virar para melhor? Vai virar para onde, né? O que é essa grande virada? Nós vamos ver que até o capítulo 15, principalmente, Jesus, ele veio resolver o problema das pessoas. Até o capítulo 15, Jesus veio curar, libertar, né? Salvar. Jesus veio expulsar os demônios. Jesus veio mudar a vida das pessoas. Ele veio pregar o evangelho do reino. Ele chamou discípulos para ajudar ele a fazer isso, ok? Mas a partir do capítulo 16, a virada é que ele vai agora mostrar que Deus também tem uma necessidade. E ele está chamando você e eu para atendermos e cooperarmos com a necessidade de Deus. Amém? Então essa é a virada. Mas vamos passo a passo, tá ok? Acompanhe comigo Mateus capítulo 16. Amém? Versículo... Tá, eu vou compartilhar com vocês basicamente 2 pontos nessa noite, ok? Ressurreição e lugar de descanso. Tá? Nós vamos pegar a parte final dessa mensagem número 1, a parte final, ok? Existe toda uma revisão que a gente vai fazer mais adiante, mas eu quero pegar essa parte final. Nessa parte final, né, da mensagem 1, que é aqui, entrando exatamente no capítulo 16, nós vamos ver aqui 2 coisas: ressurreição e lugar de descanso. Amém? No versículo 1, Mateus 16, 1, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. O que aconteceu aqui, né? De acordo com Mateus, Jesus, ele foi para a região da Galileia. Então, ele estava, segundo Mateus, na região de Jerusalém, a região
do templo, a região onde estavam os religiosos. Tá bom? E ali ele estava enfrentando resistência e oposição. Ele queria salvar as pessoas e os religiosos criando problemas. Isso é religião. A religião que ela não entra no reino e não deixa os outros entrar. Ou coisa. Não entra e não deixa o outro entrar. Quer impedir os outros. Religião é tudo aquilo que a gente faz para Deus, em nome de Deus, mas sem Deus. Sem a alegria que encontramos em Deus. Ok? E aqui nós temos dois grupos de religiosos, que são os fariseus e os saduceus, né? E eles, sabe onde é que eles foram? Eles foram atrás de Jesus. Hã? Exatamente. Os dois não se bicavam, mas aqui eles se juntaram, né? É igual política, né? Gente, olha, política é só para o povo ver, tá? Aí você vê os caras brigando lá no Congresso, não sei o quê. Tem um irmão da vida da igreja que trabalha lá para um deputado. E algumas semanas atrás eu conversei com ele. Ele falou para mim: Roberto, não acredita em nada do que você está vendo, tá? Porque eles brigam lá. E lá nos gabinetes, aqueles que são oposição um ao outro, estão tudo fazendo acordos. Então, irmão, não vale a pena você defender ninguém, tá bom? Esquece isso aí, tá? Olha só, fariseu e saduceu, igual político, os dois se juntaram, mas os dois eram inimigos. E eles eram religiosos, olha só. Os fariseus, qual é a característica dos fariseus? O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era fariseu, né? O fariseu ele tem uma característica, ele é hipócrita. Ele é falso. Ele mostra uma cara, mas a realidade é outra. Jesus disse: você é túmulo pintado de branco. Sepulcro caiado, em português bíblico. O que é? É túmulo pintado de branco. Ora, você olha o túmulo lá, ai que túmulo bonito. Agora você abre o túmulo, está tudo podre lá, né? É só osso. É isso. Então, os fariseus, eles procuravam cumprir tudo na aparência. Aparência de espiritual. Eu oro. Ele subiu lá junto com o publicano para orar, né? O que ele fala assim? Deus, ainda graças te dou porque eu não sou como este. Não é? Enquanto aquele pecador dizia: tem misericórdia de mim, o fariseu estufava o peito. E o Senhor disse: quem desceu justificado? Esse ou aquele? O publicano, pecador que confessou, desceu justificado. Mas o fariseu, não. Então, os fariseus representam a religião que vive de aparência. Os saduceus, olha só, irmãos, era uma linha, né, era uma divisão da religião judaica, que eles não acreditavam nos anjos, nos poderes, né, miraculosos. Eles não acreditavam na ressurreição. Uma das coisas era essa, né? Eles não acreditavam em várias dessas coisas, tá? E esses dois então se juntam e vão lá falar com Jesus. E fala: Jesus, nós queremos um sinal. Faz alguma coisa aí, faz um poder aí, para que nós possamos crer em você. Jesus disse, versículo 2: chegada a tarde vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como vocês não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Os sinais dos tempos. Irmão, nós precisamos estar atentos. Nós não podemos estar dormindo. Precisamos estar atentos aos sinais. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é que ele esteve 3 dias, 3 noites, no ventre do grande peixe. Isso representa que Jesus, o Filho do Homem, estaria 3 dias, né? Onde? No centro da terra. Ele estaria morto, mas que no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ia ressuscitar. Então, esse era o grande sinal que Jesus disse que iria acontecer. Irmãos, veja só. A ressurreição. Hoje nós cremos na ressurreição, sim ou não? Você crê na ressurreição? Você crê no poder da ressurreição? Amém. Hoje nós não temos problema com isso. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós temos um hino que diz, porque Ele vive. Amém? Posso crer na manhã. Lembro quando tivemos a oportunidade de ir para Israel. E chegamos lá num lugar onde supostamente Jesus foi colocado, né? A gente diz supostamente porque na verdade não tem como ter certeza absoluta, tá? Mas existe lá então um lugar na pedra, bem apertadinho, onde está o lugar, né? Onde supostamente teve Jesus. E a gente entra lá para visitar e tem que fazer uma fila enorme, né? E entra bem rapidinho assim, porque é pequeno lá, não cabe muita gente. Ele entra ali, vê, né, mais ou menos onde que teria sido, né, de pedra ali e tal, e sai. E quando você vai saindo, tem um letreiro que eles colocaram ali, né, que é um versículo. Ele não está mais aqui. Amém. Por quê? Porque ele ressuscitou. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, irmãos, hoje, o fundamento, né, assim, uma das principais colunas da nossa fé é a ressurreição. Porque se não existe ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15 mostra isso de maneira muito detalhada. Irmão, se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. A nossa vida no Senhor é vã. E nada do que a gente está fazendo tem valor se não existe ressurreição. Somos os mais infelizes dos homens. Então, a ressurreição, ela é o fundamento, né, um dos fundamentos da nossa fé. Mas... E é quando a gente lê que Saduceu não acreditava em ressurreição, ele fala assim, esses saduceus, os caras não acreditavam em ressurreição? Que nó cego. Irmãos, não era bem assim. Vou explicar por quê. Nenhuma religião antiga, todas aquelas religiões pagãs, todos os ídolos, nenhum deles tinha o elemento ressurreição. As pessoas não acreditavam em ressurreição. Era como uma coisa que estava fora do vocabulário. Era fora do dicionário. Então, a mesma coisa que naquela época você falar de internet.
Ó, vai ter internet? O que é internet? Vai ter celular? Celular? Imagina aquela... Então, assim, falar de ressurreição era uma coisa impensada. Assim, não estava na mente das pessoas. Tanto é, né, que quando Jesus falava assim, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, o que acontecia com os discípulos? Chorava. Não entendia nada. Por que os discípulos tinham essa reação? Porque eles não entendiam a palavra morrer. Então, até o morrer, aquilo era parte da... Assim, na minha cabeça cabe. Entendeu? Depois dali, é como assim, eu não consigo entender essa parte. Eles não entendiam ressurreição. Então, e isso era uma coisa tão forte no mundo, que não existia ressurreição, que até essa seita dos judeus, quer dizer, essa linha dos judeus, também não acreditava em ressurreição. Vocês veem como era tão forte essa questão de não ter ressurreição, que até parte dos judeus, do povo de Deus, que deviam crer em ressurreição, também não acreditavam em ressurreição. É claro, não era ateu, ele não acreditava na ressurreição. Por quê? Porque no mundo não existia essa ideia de que alguém pudesse ressuscitar. Vocês lembram quando Paulo ele foi lá para a Grécia? E Paulo começou a falar de Jesus e tal, e eles estavam ouvindo lá, tal. Aí chegou um momento, Paulo falou assim, e esse Jesus ressuscitou. Exatamente, os gregos falaram, não, esse cara ficou doido, pirou, gente, vamos embora, outro dia a gente conversa isso aí e tal, e foram saindo, entendeu? Por quê? Acreditar na ressurreição era uma coisa que não cabia na mente deles. Na cabeça dos gregos também, do mundo, não cabia. Então, é somente pelo Espírito Santo que pode gerar em alguém fé para crer que Jesus ressuscitou. Irmãos, Jesus ressuscitou. Irmãos, nós cremos, nós temos uma convicção tão forte de que o Senhor ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar. E nós temos a experiência do poder da ressurreição. Senhor Jesus. Irmãos, isso é porque é somente pelo Espírito. É o Senhor que nos leva a crer. E nós temos essa certeza. Mesmo sem ter visto, nós cremos. Amém? Olha lá, só alguns versículos para os irmãos, né, darem uma reconfirmada. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 22. Amém. Atos 2, 22. Israelitas, esse é Pedro falando para os judeus. Depois da ressurreição. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. 23. Além de todo o poder, tudo que ele é feito, a este, leiam comigo, a este, o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. 24. Porém, de novo, gente, olha, todo mundo junto. Porém,
livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Aleluia! Isso aí, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 32, Atos 2, 32. Olha só. Vamos lá. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunha. De novo. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunha. 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Uau! Sabe o que aconteceu depois que Pedro falou isso? Foram compungidos no coração e falaram assim: Pedro, o que a gente faz? O que nós vamos fazer agora, Pedro? Pedro falou assim: se arrependam, creiam e recebam. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas, porque creram no Senhor, creram na ressurreição. Aleluia! Irmãos, essa dupla aqui de fariseu e saduceu, os que vivem de aparência e aqueles que são, né, têm uma mente científica, né, tá certo? Lá os saduceus que não acreditavam na ressurreição, Jesus disse: tenham cuidado com eles. Cuidado com eles. Cuidado com o fermento. Fermento, eles pensaram que era comida, né? Mas não tem nada a ver com comida, com pão, nada disso. Versículo 11. Como não compreendem, Mateus 16, 11. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pão? Tenha cuidado com o fermento. Versículo 12. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina, o ensinamento dos fariseus e saduceus. Chegamos no segundo ponto da nossa comunhão dessa noite. O lugar de descanso. E aqui a grande virada. Uma grande virada. Nós podemos dizer que a ressurreição é parte dessa grande virada. Amém? Mas agora aqui, mais concretamente. Versículo 13 diz que Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe. Era longe. Era aos pés do Monte Hermon. Lá para aquela região, bem longe de Jerusalém. Longe dos religiosos. Então, para mostrar, para dar para eles uma visão, para fazer eles virarem, Jesus teve que levar eles para longe da religião. E chegando lá, ele perguntou: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E realmente aqui é a virada. Porque eles começaram a dizer, uns dizem, na verdade, uns dizem era o que eles pensavam. Uns dizem que é o João Batista, você é João Batista. Outros dizem que você é o Elias. Outros dizem que você é o Jeremias. Outros dizem que você é um dos profetas. Isso mostra o conceito e a expectativa das pessoas. Nós, muitas vezes, seguimos Jesus pelas coisas que Jesus vai fazer para nós.
Eles seguiam Jesus, por que ele estava... Não, Jesus, eu acho que ele é um João Batista. Eu acho que Jesus vai ser uma pessoa que, assim como João, vai nos fazer ser limpo dos pecados, né? E talvez vai nos fazer entrar no reino. Muitas vezes a gente segue Jesus porque, não, Jesus, eu vou seguir Jesus porque ele vai me levar para o céu. Pode ser. Aí, ou fala, não, acho que Jesus é o Elias. Um cara de poder, que faz milagres, que faz descer fogo do céu, que faz chover. Então, eu quero Jesus porque ele vai fazer coisas maravilhosas para mim. Ah, não, eu quero seguir Jesus porque ele é o Jeremias. É o Jeremias? Quem que é o Jeremias? Jeremias é o profeta chorão. Oh. Lamentações de Jeremias, né? É o cara que vai escutar o meu choro. É alguém que vai, né, talvez me consolar das minhas amarguras. Então, eles tinham essas ideias sobre Jesus. Mas Jesus disse, tá bom, mas para vocês, você saiu meio pela tangente, mas agora quero saber de você. Quem é Jesus para você? E é essa pergunta que o Senhor faz para nós. Quem é Jesus para você? O Senhor está perguntando hoje. Quem é Jesus para você? Que tal você? Você pode escrever aí, ó. Quem é Jesus para você? Você está nos acompanhando em casa também, escreve, ó. Quem é Jesus para você? Mas não faça uma resposta religiosa, tá? Não vale copiar aqui, né? Mas chama, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não. Eu acho que nós não chegamos nesse nível, tá? Mas assim, de maneira bem real, quem é Jesus para você? Aqui Pedro teve uma revelação tão tremenda, que aquele homem, Jesus, era o Filho de Deus. Mas nós vamos ter tempo para ver sobre isso, então hoje eu não vou me aprofundar nisso, tá? Eu vou me aprofundar na segunda parte da revelação. Quando Jesus elogia Pedro e fala, olha, Pedro, parabéns. Bem-aventurado é, feliz, porque não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas eu quero dizer mais uma coisa para você, eu quero dar uma revelação maior para você. Complementar. Tu és Pedro. Você é pedra. E eu vou, e sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Eu quero dizer para você, Pedro, que você, pensa lá nos 15 capítulos anteriores, você foi curado, foi liberto, foi salvo, o que mais? Né? Foi curado. Ganhou muitos benefícios, comeu, muito bem. Mas eu quero dizer para você que eu fiz tudo isso para que você seja útil para mim. Para que você seja útil para o meu propósito. Eu quero agora você cooperando comigo.
naquilo que eu vou fazer. Pedrão, eu estou precisando de uma casa. Eu quero uma casa para que eu possa descansar. E eu quero que você edifique essa casa. E que você coopere na edificação dessa casa. Então, essa é a grande virada que o Senhor quer fazer conosco. Tirar só da nossa visão, para mim, tudo é para mim, para que eu coopere com Ele naquilo que Ele quer fazer. E isso aqui, irmãos, é tão transcendental, que Jesus disse o seguinte, e que sobre quando essa igreja estiver edificada, eu quero dizer para você, Pedro, que nem o inferno, com toda a sua fúria, vai poder prevalecer contra ela, contra a igreja edificada. Então, em outras palavras, o que eu quero é acabar com o diabo. E você, sendo edificado como a minha casa, vai acabar com o diabo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja edificada. Se o Senhor só salvasse pessoas, maravilhoso isso. As pessoas serem salvas, serem libertas, os demônios serem saídos, serem curadas, isso é maravilhoso. Mas isso ainda é toda essa obra, a obra de salvação do Senhor, ela é um benefício para mim. Mas agora, o Senhor quer que nós participemos, cooperemos com Ele no seu propósito. A salvação, ela traz benefício para mim, mas a edificação é benefício para mim e para Deus. Olha só, no livro A Igreja Gloriosa, o irmão Watchmani, tem um parágrafo lá. Pega meu celular aqui. Eu até tirei uma foto. No livro, então, o livro é glorioso, né? Igreja Gloriosa, né? Amém. Perdão aqui. Vamos achar. Amém. Ok, ele diz o seguinte. Tá difícil aqui, né, irmão? Senhor Jesus. E essa letrinha pequena, né? E a gente sem óculos aqui, né? Ó Senhor Jesus. Mas vamos lá. Olha só. Ele diz: o trabalho de evangelização é maravilhoso. Mas se todo o nosso trabalho for somente evangelizar e for salvar as almas das pessoas, nós não vamos levar Satanás a sofrer perda fatal. Deu para entender? Quando a gente leva pessoas a serem salvas, é uma perda para Satanás. Mas, segundo o irmão mostra aqui, e é a revelação da palavra, não seria uma perda fatal. Se o homem, se o ser humano, não restaurar a terra e não tirar a terra das mãos de Satanás, o ser humano ainda não cumpriu o propósito de Deus nessa terra. Amém?
Ó Senhor Jesus, levar as pessoas à salvação é apenas uma parte do benefício do homem, mas tratar com Satanás, entendeu? Pisar em Satanás, isso é benefício para Deus. A salvação é a minha necessidade, mas tratar com o diabo é a necessidade de Deus. Por isso, quando Ele nos criou, Ele disse: domine. Domine sobre os peixes. Será que Deus estava interessado em que a gente cuidasse de um zoológico? Não. Aqueles seres representavam os demônios, os espíritos malignos e o diabo, que rasteja pela terra. Quando o Senhor disse domine a terra, estava dizendo: olha, eu, Deus, eu posso destruir o diabo assim, ó. Sim ou não? Mas Deus decidiu: eu vou criar uma criatura, e essa criatura vai tratar com o meu inimigo. Essa criatura, menor que os anjos, vai pisar a cabeça da serpente. E o próprio Jesus se fez homem. Amém? Para pisar a cabeça da serpente. Então, o que Deus ele precisa? Deus ele precisa de uma edificação. Deus ele precisa o quê? Da igreja, do homem coletivo, para poder realmente falar para Satanás: acabou. Até aqui. Acabou seu tempo. Agora nós vamos trazer aqui para a terra o reino de Deus. Essa incumbência foi dada para nós. Amém? Só que para que isso aconteça, nós precisamos ser edificados. Deus ele não quer um monte de indivíduos. Ele salvou Pedro para transformar Pedro numa pedra. E essa pedra, junto com outra pedra, junto com outra pedra, com outro Pedro, com outra pedra, com outro Pedro, com outra pedra, edificados. O que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecem contra quem? Igreja edificada. A igreja precisa estar edificada. Se a igreja estiver edificada, fechou as portas, fechou as brechas, Satanás não tem vez. Mas quando nós não estamos edificados, nós deixamos brechas. Aí Satanás entra. Eu passo a ser uma porta. Ele entra pelas brechas e semeia discórdia, semeia divisão, né? Semeia desentendimentos. E aí, irmãos, nós perdemos a força como unidade, como unanimidade. Não estamos edificados. Olha só. 1 Crônicas 17. Tá? Vou mostrar uns versículos bem rápido. Tá, ok? 1 Crônicas capítulo 17. Acontece algo, né, maravilhoso, não sei se vocês lembram, ok? 1 Crônicas 17. Aconteceu isso, que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Davi, o grande rei Davi, morando num palácio, falou: puxa, eu moro num palácio, mas a arca, a casa de Deus, ali, uma barraca.
E ele falou, eu vou edificar uma casa para Deus. E o profeta falou, muito bom, Davi, vai lá. Naquela noite Deus apareceu para você, quem que mandou você falar isso aí? Vai lá e fala para o Davi que ele não vai fazer casa, coisa nenhuma. Então, não sei se vocês lembram, né, dessa passagem. Versículo 4. Vai e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Davi queria edificar. Agora, certeza, você também quer edificar, né? Amém? Quem quer edificar a casa de Deus? Nós queremos edificar a casa de Deus. Aí eu falo, Deus, eu vou agora edificar a sua casa. Amém! Aí alguém fala assim, isso mesmo, vai lá. Nós temos isso no coração. Senhor, eu quero te dar descanso. Eu quero cooperar contigo. Amém? E ao longo desse semestre, o Senhor vai fazer em nós uma obra de edificação. Ele já vem fazendo, lógico, né? Mas ele vai fazer mais. Vai completar essa obra. Porque quando a igreja estiver edificada, o Senhor vai voltar. Aleluia! Essa é a promessa dele. A igreja edificada, o Senhor volta. As portas do Hades não prevalecem contra a igreja edificada. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Bom, acabamos, mas como disse o Daniel semana passada, tem alguns minutos ainda. Né? Se algum irmão quiser compartilhar alguma coisa, e no final nós vamos orar, né? Amém? Nós vamos concluir com oração. Amém? Se algum irmão quiser compartilhar alguma coisa, se não tiver ninguém para compartilhar, também não tem problema. Amém? Aí o Daniel vai concluir com a oração, né? Tá bom? Amém? Senhor Jesus.